nosso café da manhã das mulheres. E eu gostaria que você se levantasse de pé. Vamos estar fazendo esse momento da oração, essa palavra que Deus ministrou no meu coração esses dias. E eu gostaria de condividir essa palavra com vocês. E essa palavra diz assim, lá em Mateus 15, 21, a partir do versículo 21, diz a palavra do Senhor assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Glória a Deus. Quando eu estava lendo e meditando na palavra, Deus me levou a ver quais são os obstáculos que a gente tem para chegar diante do Senhor e pedir Ele aquilo que nós precisamos. Quantos são os obstáculos que nós às vezes colocamos ou que eles já existem para que nós viemos falar com o Senhor, colocar a nossa causa diante do Senhor? São inúmeros. Só nós sabemos quais são os obstáculos que nós encontramos para poder estar firmes na presença do Senhor e falando com Ele, declarando, crendo que o Senhor, Ele é bom o tempo todo e que Ele é capaz de mudar a nossa história, independente do caso que seja, independente daquilo que a gente coloca diante do Senhor. E o que eu acho mais interessante é que essa mulher não viu barreiras nenhuma. Ela não tinha nem motivo para estar ali, porque ela nem pertencia à casa de Israel, mas ela pertencia ao reino de Deus. Ela tinha um coração de adoradora. Ela era uma mulher que se prostrava diante do Deus Todo-Poderoso. Ela sabia em quem ela estava crendo. Olha só como que a palavra é linda. Você sabe em quem você tem crido para você buscar o Senhor até que as barreiras se rompam, até que a sua oração seja atendida? E essa mulher nos encoraja a agir dessa forma nessa manhã. Quais são as pessoas que falaram: não, deixa essa pessoa para lá. Ih, ela está pedindo isso, não vai acontecer não. Ela está colocando isso diante de Deus. O caso dela é muito grave. Acho que não tem nem solução. Não é verdade? Muitas vezes deparamos com pessoas assim à nossa volta, porque não estão crendo de forma absoluta que Deus pode mudar o quadro da vida dela. Existem pessoas que, em vez de te ajudar, colocam empecilhos e obstáculos, colocam mais barreiras ainda, usa até de versículos bíblicos para poder colocar peso sobre nós. Mas nós sabemos em quem temos crido. Nós sabemos em quem podemos confiar. Nós eliminamos todas as barreiras do nosso interior, todo o nosso medo, para chegar diante de Deus e declarar e falar: o Senhor vai me ouvir. Essa mulher insistiu tanto que ela falou: Jesus vai me ouvir, vai me ouvir, vai me ouvir.
Não adianta você vir colocar peso sobre mim, que Jesus vai ouvir o que eu estou falando. Ele é fiel para poder fazer essa obra. A minha filha se encontra miseravelmente endemoniada. E ela sabia que Jesus é que ia liberar o milagre sobre a vida da filha dela. E ela não desistiu de guerrear, de passar por todos os empecilhos, colocando por terra todos eles e declarando: Jesus vai me ouvir. Ah, ele vai ouvir. Porque essa obra aqui, aos meus olhos, é impossível. Mas aos olhos do Senhor, a minha filha vai ser curada. E homem se levanta no meio. Você viu os discípulos? Falou: despede ela. Os discípulos de Jesus falaram: despede ela. Não, ela nem faz parte da casa de Israel. Nem é para estar aqui. E ela está aqui, ó, gritando. Está fazendo a gente passar vergonha, Jesus. E aí? E aí que ela teve coragem. Ela teve determinação para ver o milagre dela acontecer. Porque quem ia resolver o problema dela era Jesus. Quando ela conseguisse falar face a face com ele. Quando ela conseguisse adentrar e falar olhando para ele e explicando a situação que ela estava vivendo. É isso que nós temos que entender. Nós temos que olhar para Jesus face a face, tirar de nós todos os obstáculos que existem. Quais são os obstáculos que existem de você olhar face a face diante de Deus e falar com Ele? Nós temos que eliminar tudo, porque quando a gente elimina isso, a gente consegue falar. E quando a gente fala, Deus ouve e responde. Foi o que aconteceu com ela. E ela disse: sim, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E Jesus respondeu, porque aqui ela conseguiu falar com Jesus. Ela falou: Senhor, primeiro socorre-me, Senhor. Deus não resiste a um pedido de socorro. Qual é a sua causa? A sua causa está no nível de pedir: socorre-me, Jesus, porque eu não aguento viver mais essa situação. Eu tenho situações na minha vida que eu falo: Senhor, me socorre. É agora. Porque se o Senhor não entrar com providência agora na minha vida, eu não sei como que eu vou conseguir viver um dia a mais. Mas a sua situação, para ela ser transformada, para você atingir o milagre, a transformação, você tem que entrar, tem que buscar o Senhor de tal maneira que quando Ele ouvir você, Ele vai falar: socorre-me! Socorre-me, Senhor! Nessa situação. Na minha causa, socorre-me! Porque eu preciso. Quando nós conseguimos chamar a atenção de Jesus, Ele ouve. E Ele quer ver o tamanho da sua fé. Ali quando Ele falou assim: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ali Jesus estava vendo a fé daquela mulher. Porque quando ela estava falando com Jesus, ali naquele momento que ela pediu socorre-me, Ele queria ver verdadeiramente a fé que aquela mulher tinha. Aquela fé que ia transformar a vida da filha dela. E aí ela respondeu muito sabiamente: Senhor, até das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, os cachorrinhos também comem. E Jesus, vendo aquela mulher ali, Ele respondeu. É isso que nós precisamos entender. Deus responde. Quando Deus fala: oi filho, o que você quer? Eu quero meu milagre. Eu estou determinado. Senhor, não tem barreiras que me impeçam de chegar diante do Senhor. Eu creio no Senhor de tal maneira, Senhor, que a minha vida, eu dependo do Senhor em todas as situações da minha vida. As situações difíceis que eu não consigo resolver, eu sei que o Senhor é capaz de resolver. Por isso que nós estamos aqui apresentando nossas causas diante do Senhor. E aquela mulher, ela recebeu a vitória dela porque o Senhor falou assim: mulher, grande é a tua fé. Então quando Jesus perguntou para ela, falando com ela, que a mesa posta ali, né, era para não é bom pegar dos filhos para dar para os cachorrinhos, que Jesus estava testando a fé daquela mulher. Aí no final você vê: mulher, grande é a tua fé. Ele estava querendo ver o tamanho da fé daquela mulher.
porque teve grandes obstáculos para chegar diante do Senhor. E ele falou: seja feito para contigo como tu desejas. Ah, gente, quando a gente grita socorro, ai, quando Deus encontra em nós a fé, Ele realiza o desejo do nosso coração. Ah, Vitória. Você acha que Deus não pode realizar o desejo do seu coração? Ele pode. Ele pode. E Ele faz de tudo para que Ele encontre em nós nessa manhã essa fé. Grande é a tua fé. E Ele fala: seja feito, aqui ó, que seja isso feito para contigo como tu desejas. Tu desejas. Sabe o que é isso? É desejo do nosso coração. Ah, o que você tem clamado ao Senhor? E desde aquela hora ela recebeu o milagre do Senhor. A filha dela foi curada. Ah, Jesus. É nessa hora que nós vemos assim o nosso empenho de buscar a face do Senhor, o nosso empenho de buscar a presença do Senhor. É nessa hora que quando a gente coloca a causa diante de Deus, sabendo em quem a gente está crendo, que Ele fala: grande é a tua fé, vai ser feito conforme o teu desejo. Gente, o céu se abre. O céu se abre. Mas antes dela conseguir demonstrar essa fé para Jesus, que verdadeiramente ela cria que Ele era o Deus que poderia curar a filha dela, ela passou por barreiras. Eu não sei quais são as barreiras que têm vindo sobre a sua vida que você precisa vencer. Porque uma vez que você vencer essas barreiras e olha face a face no Senhor, e você dá o grito de socorro, Ele quer ver o tamanho da sua fé para ser feito conforme a tua fé. Se você tem uma fé grande ou não. Porque Ele falou: grande foi a tua fé. Ah, e a palavra de Deus diz que a nossa fé tem que ser do tamanho do quê? De um grão de mostarda. A nossa fé tem que ser pequena. Olha que contrassenso. Então, para a gente exercitar a nossa fé, é só um pouco de fé a mais que nós precisamos colocar. Que esse pouco diante do Senhor se transforme em coisas grandiosas na mão dele. Porque é essa fé que move as montanhas. É essa fé que move as barreiras. E é essa fé que Deus quer ver de nós quando nós nos ajoelhamos, quando nós estamos na presença para orar e clamar ao Senhor. Isso que é interessante. Quando a gente consegue atrair o olhar de Deus através da nossa pequena fé, ela se transforma grande na mão do Senhor. Grande foi a tua fé, mulher. Vai ser feito conforme o teu desejo. Isso que eu quero ouvir das minhas orações quando eu clamar ao Senhor. Das minhas causas, daquilo que eu tenho colocado diante dele. É isso que eu quero ouvir. Senhor, eu estou apresentando a minha causa. O Senhor, meu socorro, bem presente no momento da tribulação. E é esse momento agora. Eu apresento, eu não aceito as barreiras. Eu não aceito as dificuldades. Eu não aceito isso sobre a minha vida. Porque eu sei quem tem crido, quem tem palavras sobre mim. E eu sei que a sua palavra vai se cumprir. Senhor, em nome de Jesus eu clamo a ti. Ouve a minha oração. A sua fé venceu barreiras até chegar no Senhor. Quando nós vencemos as nossas barreiras no campo visual, que às vezes são palavras, às vezes são pessoas, às vezes são situações que são barreiras sobre nós, às vezes é um sentimento que nos impede. Quando nós vencemos as nossas barreiras, a nossa visão, as nossas dificuldades, nós conseguimos falar com o Senhor: socorre-me. E Ele vem ao nosso encontro. Por isso que nessa manhã nós vamos orar de forma especial. Nós vamos orar para poder falar com o Senhor: Senhor, me socorre. Senhor, é nessa manhã eu quero exercitar a minha fé no Senhor. Porque eu quero ver o mover do Senhor. A minha fé hoje ela é pequena, mas ela vai se transformar grande no Senhor, porque eu tenho vencido barreiras
que me impedem de chegar diante do Senhor. Barreiras que me afastam de Ti, Senhor, e eu não aceito isso mais. Eu sei quem são essas barreiras, eu sei quais são as situações, e eu sei as promessas que o Senhor tem sobre a minha vida, e eu tomo posse delas hoje. Nada vai me impedir de ver a glória do Senhor, porque eu deposito a minha fé em Ti, Senhor. E é nessa manhã que nós apresentamos a nossa fé, a nossa causa diante do Senhor. Remova os obstáculos agora, Senhor. Lança por terra os obstáculos. Toda incredulidade, todo medo, toda palavra contrária às promessas do Senhor para se cumprir as nossas vidas. Abra o entendimento, Senhor, para que venha receber o novo do Senhor. Cala a boca do inimigo, Senhor, que vem ao redor, Senhor, em nome de Jesus. Aplaca a fúria do inimigo, Senhor, contrária às nossas vidas, à nossa causa. A nossa causa está sendo gerada no Senhor. Está sendo gerada através do Teu Espírito. E é por isso, Senhor, nos fortalece nessa manhã mais uma vez para continuarmos crendo no Senhor. Para continuarmos esperando o tempo do Senhor. Para que todas as coisas venham cooperar para aqueles que têm um propósito diante do Senhor. Oh Deus, tira de nós todo o peso, todo o cansaço, todo o fardo pesado, Senhor. Porque diante do Senhor as coisas se tornam leves. Se algo está pesando o nosso coração, a nossa mente, as nossas atitudes, que tem travado, Senhor Deus, as nossas vidas, para romper as barreiras e ver a Tua face, Deus, que seja desfeito hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor Deus é aquele que está na guerra, e o Senhor está na guerra de cada uma de nós. O Senhor entrou na guerra, na nossa guerra agora. Apresenta a sua causa diante do Senhor, que nós vamos orar juntas. Então, Deus, em nome de Jesus, o Senhor Deus é aquele que está à frente dessas batalhas. À frente de nós, Senhor. À frente. O Senhor está na frente das nossas batalhas. O Senhor Deus é Deus de guerra. Então entra, Senhor Deus, agora sobre cada causa apresentada agora diante do Senhor. Cada causa agora apresentada. Cada mulher que apresenta a sua causa, a sua casa, a sua vida, os seus projetos, as palavras que ainda não se cumpriram sobre as nossas vidas. Ah, Deus, as promessas que ainda não se cumpriram irão se cumprir em nome de Jesus, porque o Senhor está à frente dessa batalha. O Senhor está à frente da nossa vida. O Senhor nos socorre em momentos de tribulação. O Senhor nos socorre nos momentos de angústias. Então, Senhor, quantas mulheres vivem angustiadas e hoje vai receber o socorro do Senhor. A fé delas vai ser aumentada hoje, porque elas vão orar, elas vão falar e elas vão ver a face do Senhor em nome de Jesus. Elas vão ver o mover do Senhor. Porque elas têm entendido, Senhor, que precisam, Senhor Deus, romper as barreiras, os empecilhos sobre a vida delas, para que elas possam se achegar diante do Senhor. Como aquela mulher cananeia, ela chegou diante do Senhor. Ela perseverou, Senhor, sobre todos os obstáculos que existiam. Os discípulos falaram para poder despedir ela. Ela não pertencia à casa de Israel. Deus, ela era uma mulher que não pertencia ela não era judeia, Senhor. Por isso, Senhor, ela não poderia nem estar ali. Mas ela, com ousadia no Espírito, crendo no Senhor, aqueles que crêem no Senhor passam a ser seus filhos, Senhor. E aquela transformação aconteceu na vida daquela mulher. Ela declarou a fé dela e o Senhor a acolheu como filha. E o Senhor acolhe que nós que somos filhas do Senhor, apresentando a nossa causa diante de Ti. Retira os empecilhos, Senhor, para que a glória do Senhor sendo manifesta sobre as nossas vidas. Queremos estar nesta presença, Senhor Deus, em todos os instantes, sabendo em quem podemos confiar, sabemos quem podemos colocar a nossa causa. O nosso advogado é Jesus. Deus, que o nosso olhar não venha estar no humano. Não vamos depender, Senhor Deus, do humano para pleitear as nossas guerras. Deus, em nome de Jesus, que nosso entendimento venha estar fixado em Ti, focado no Senhor, da onde vem o nosso verdadeiro juiz, aquele que pega a nossa causa e faz dela uma vitória. O Senhor é nosso advogado.
O Senhor é o Deus de justiça. E o Senhor guarda a nossa vida. Deus, que nós venhamos estar sempre buscando esta presença do Senhor, para que a nossa causa venha ser respondida com poder e glória. Como aquela mulher, ela buscou o Senhor e ela encontrou o Senhor face a face. E o Senhor falou com ela: grande é a tua fé, mulher. Seja feito conforme tu desejas. E a filha dela foi curada. Então eu profetizo hoje sobre a minha vida, sobre a vida das mulheres que estão assistindo essa live, de nós que estamos aqui reunidas, que a nossa fé agora foi aumentada. Que o Senhor se agrada da nossa perseverança, da nossa busca diante do Senhor e realiza o desejo. O Senhor realiza a obra. O Senhor realiza o impossível. O Senhor realiza o milagre. O Senhor é aquele Deus da cura para aquelas que precisam de cura. O Senhor opera em cada causa apresentada diante do Senhor. Então não deixe de buscar, continue buscando e condivide essa live em nome de Jesus, que eu vou continuar as orações com as irmãs aqui, presencial. Que Deus abençoe.